Então, hoje é um dia muito auspicioso. A gente lembrou de Hanuman, lembrando de Brahmanandaji, lembrando de Vyasa e dos nossos gurus. Também, nesses dias especiais, lembrando de Jesus. Hoje foi o dia em que Jesus se alimentou com os discípulos. Fez o último satsanga dele. Tem uma história que tinha uma pessoa que vivia num reino. Ele apareceu num reino. E essa pessoa falava muitas línguas fluentemente. E ninguém sabia que língua ele era a língua mãe dele. A língua mãe, língua materna dele. Porque ele não falava. E aí alguém teve uma ideia. Já sei como nós vamos descobrir. Então, um dia ele estava distraído e alguém foi lá e deu um murro nas costas dele. Mas bem forte. E aí, com aquele susto e com aquela dor, ele falou na própria língua dele. Por que isso? O que eu te fiz? Nessa hora saiu a verdade. Apesar de ele saber e estar conseguindo manter bem todas as línguas e até enganar as pessoas, mas a hora que chegou o enrosco, saiu o quê? A verdade. E o que significa isso nas nossas vidas? O que é vida espiritual verdadeira? É o que sai da sua boca, da sua mente, do seu coração na hora do desafio, na hora do. Claro, a gente lê escrituras, a gente se reúne no ashram, a gente canta, a gente medita, isso é claro, é importante. Mas na hora do desafio, qual é a minha atitude, qual é a minha reação, qual é o meu coração, qual é o meu estado mental, como são minhas palavras, eu expresso a espiritualidade ou Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. Então eu posso disfarçar, eu posso usar uma roupa laranja e colocar um rosário e sair pregando. Maravilha. Mas e na hora do aperto? E na hora do desafio? E na hora da dificuldade? Essas minhas palavras, essa minha atitude é mantida ou não? E isso não é para a gente desanimar e falar, meu Deus, estou perdida, nossa, que miséria. Mas é para a gente medir onde a gente está e onde a gente deveria estar. Isso é espiritualidade verdadeira. Tem um mantra que sempre quando a gente faz puja, na hora que a gente vai colocar chandan. E esse mantra de chandan, do chandan, né? Sândalo. O que a gente faz? Sândalo é uma madeira, e aí você pega uma pedra que é um pouco áspera, põe um pouquinho de água e raspa o sândalo. E aí sai um pó, e desse pó ele vira uma pasta. E essa pasta é fragrante, refrescante, traz até um pouco de mais tranquilidade mental, eles consideram. Então esse mantra fala, assim como o sândalo, que como madeira não tem muita fragrância, mas quando é esfregado, produz fragrância e frescor, que nossas vidas, quando forem, possam produzir fragrância e frescor. E por que eu lembrei disso? Vai falar que nossa vida vai ser um sofrimento? Não, mas é parte. Sim ou não? Todo dia tem um pedaço bom, um pedaço ruim. Às vezes um pouco mais difícil, outro um pouco mais fácil, mas sempre vai ter. Mas como está a minha equanimidade nesse princípio espiritual? E por que eu estou falando isso? Porque Jesus, quando foi
quanto tempo ele ensinou? Não muito. Um pouco mais de 2 anos. E ele ensinou, pregou, tudo. Sermões da montanha, parábolas, incessantemente. Mas ele não só pregou, ele demonstrou. Então, esses últimos dias da existência terrena dele, começando por hoje, foram o quê? A demonstração do que é espiritualidade de verdade. Porque falar, vários podem falar. Abre o YouTube, você vai estar cheio de pregadores. Mas quantos seguem? Quantos realmente demonstram que são espirituais e são gurus, são mestres? E Jesus fez o quê? Mostrou. A partir de hoje até a crucifixão, ele não falou muito, mas ele simplesmente exemplificou e demonstrou absolutamente tudo que ele ensinou nessas poucas horas. E isso é a demonstração de um grande mestre, não só pelas palavras, mas pelo ato, pelo exemplo, pela vida. E é dessa maneira que a gente deveria se espelhar, se basear e seguir, até chegar nisso. Um guru é isso, um grande mestre é isso. Ele fala, mas mesmo se ele não falar, se você só observar ele, você vai ver. Tem coisa aí. Uma outra coisa que eu pensei, eu estava lembrando da vida de Jesus, especialmente agora nessa Santa Ceia, e eu estava lembrando da oração de São Francisco. E aí me veio outro pensamento, talvez meio. Mas eu pensei, eu acho que São Francisco, para criar essa oração dele, ele estava lembrando de Jesus na última ceia. Porque nessas poucas horas que ele ficou com os discípulos, todos os ensinamentos, todas as linhas da canção de São Francisco foram demonstradas. Então era a ceia de Páscoa, da Páscoa judaica. Então, Jesus já sabia que ia ser crucificado, torturado, já sabia que já iam traí-lo. E o que ele fez? Pegou um ônibus e saiu de Jerusalém? Não. Ele falou para os discípulos: vai lá, nessa casa, e prepara a nossa ceia de Páscoa. Nós vamos nos reunir. Esse é um primeiro aspecto. Tem vários, mas são algumas coisas que eu estou lembrando agora. O que significa isso? Primeiro ensinamento que todos os mestres fazem e falam: nunca fuja dos problemas. Isso é vida espiritual. Nunca fuja dos problemas, porque fugir nunca vai adiantar. Usa sua inteligência, usa sua força e enfrenta. Por quê? Porque os problemas, Gurudev falava, mistake is not for mistake, is for correction. Um erro não é para o erro em si, é para a sua correção. Um problema não é para afundar ninguém, mas um problema é para sua transformação. Claro, falar é fácil. Eu posso estar falando aqui com você todas essas coisas bonitas, daqui a pouco eu posso estar chorando. Mas agora a gente está falando de Jesus. Ele ensinou e ele demonstrou. Ele sabia, ele tinha que passar por isso. E ele encarou. Não. Então ele se reuniu para ceiar com os apóstolos. Imagina, e durante essa ceia ele já sabia tudo o que ia acontecer para ele em alguns minutos, em algumas horas. Aquele que traiu ele estava comendo do lado dele. Ele deu comida até para ele, na boca dele. E o que isso significa? Perdão. Não guardar uma mágoa no nosso coração. Será que é possível? Deveria. Esse é o ensinamento. E pensa, esse estado de não reatividade.
Se você sabe que alguém falou mal de você, a gente não está falando nesse nível de Jesus que foi traído e ia ser crucificado. Mas se você descobre que uma pessoa que é próxima de você falou mal, te criticou, fez uma crítica e isso chega no seu ouvido, como vai ser? Sua reação? Não vou mais falar com essa pessoa, ou eu vou cheio de ressentimentos, eu vou dar um jeito para provar para ela. Pureza de coração. Eu não vou guardar nenhum lixo dentro de mim. Nada. Temos que testar, temos que sentir, temos que praticar. E normalmente, se você está nesse estado que alguém te criticou, ou algo não deu certo, ou você foi humilhado ou humilhada, quando você se reúne com alguém, para que quer? Eu vou fuzilar aquela pessoa para os outros agora. E Jesus se reuniu para quê? Para a malhação de Judas? Para falar mal e falar, olha, vamos nos reunir aqui que eu estou com um grande problema agora. Me ajudem, eu vou ser crucificado. Esse miserável desse Judas daqui a pouco vai me trair por um saco de moedas. Nenhuma palavra. Qual foi o teor do jantar deles? Só servir, nada mais. Qual a preocupação dele? Meus filhos têm que estar prontos. Até o último instante, eu preciso alimentar meus filhos. Eu preciso dar enxurrada, inundar eles com o meu amor divino. Ou seja, outro ensinamento. Quando a gente tem um problema, ficar pensando muito no seu problema não vai ajudar muita coisa. Quando você tem um problema, olhe ao seu redor e veja como você pode servir os outros. Veja como você pode ajudar os demais. E com isso, o seu próprio problema vai... Isso é um ensinamento também da Madre Teresa. Ela falava, quando você está com uma dificuldade, um problema, levanta a sua cabeça e você vai ver que tem tanta gente mais enroscada e pior que você, e você tentar ajudar essas pessoas, você vai lembrar, você nem vai sentir que você tem mais problema. A única foco de Jesus não era criticar alguém ou falar mal de alguém, mas era continuar oferecendo amor. Até no momento extremo de uma vida onde ninguém de nós pode pensar onde estava a cabeça dele, os outros. Por isso que eu estou falando da oração de São Francisco. Amar que ser amado, consolar que ser consolado. E ele estava preparando também os apóstolos para que eles não ficassem sem nenhum chão quando isso acontecesse. Preparando também eles, não por causa dele, mas por causa deles para o próximo momento. Ou seja, zero egoísmo e só pensando nos outros. E isso não é só para a gente olhar e ler e falar, nossa, Jesus era grandioso. Ele era. Mas é para cada um de nós. Eu estou crescendo em direção a esse caminho ou não? A minha espiritualidade é funcional. Ela está me levando para esse estado gradual. Mas está me levando? Isso é algo para analisar. Eu estava lendo. E isso é com todos os mestres. Eu estou lendo um livro do Gurudev, das leituras de domingo que a gente tem. O Gurudev, o tempo inteiro, só ensinando, só ensinando. Ele viajava de trem a noite inteira, já com 80 anos de idade. Aí chegava na casa dos discípulos, ele chegava lá às 5 da manhã, imagina o estado dele. Aí ele via todos os discípulos sentados meditando em silêncio. Aquilo lá dava tanta alegria para ele que ele ia lá, sentava e começava a guiar a meditação. Esquecia que ele estava cansado, esquecia qualquer coisa, queria estar junto com os filhos e guiava a meditação. 5 minutos antes de viajar, quase perdendo o trem, ensinando, falando e falando. Para quê? Para se vangloriar? Não. Para oferecer, para oferecer, para oferecer. Eu já contei a história do Guruji uma vez que a gente estava discutindo com ele.
Como a gente pode servir melhor? Como a gente pode servir melhor? Ele olhou e riu com um sorriso meio frustrado. E não só um sorriso, uma lágrima. Falou assim: até hoje vocês não perceberam, não entenderam que eu não estou aqui para ser servido, não tem como vocês me servirem? Que eu estou aqui só para servir vocês e mais nada? Até hoje vocês não entenderam isso? Eu lembrei disso porque foi o que Jesus também falou para os discípulos. Mestre, qual é o caminho? Para onde você vai? Como a gente vai ver Deus? Ele falou, até hoje, vocês não entenderam? Servir, servir, servir. E junto com esse servir, o que Jesus fez? Ele tirou a túnica dele, amarrou, e o que ele fez? Lavou os pés, todos. Lavar os pés, simbolicamente, significa esse ato, ele estava ainda purificando, purificando todo mundo. E demonstrando o quê? Humildade, que é a outra fundação da vida espiritual. Sem humildade, não existe espiritualidade. Se eu tiver orgulhoso da minha meditação, se eu tiver orgulhoso da minha cor de roupa, se eu tiver orgulhoso do meu japa mala, ou porque eu sei sânscrito, ou porque eu faço Kriya Yoga, pode saber que você está muito longe. Ou eu estou muito longe. O orgulho é o oposto de espiritualidade, completamente. Esse é um outro termômetro de crescimento espiritual. Sua humildade está aumentando, ou seu ego e seu orgulho estão aumentando. Jesus se inclinou a todos os apóstolos, lavou, incluindo de quem? De Judas. Incluindo Judas. Perdão e humildade. E ele segue. Isso num jantar. Isso de um pouco que eu estou lembrando. E aí ele deu um novo mandamento também nesse jantar. Qual era o mandamento? O meu mais novo e mais importante mandamento. Alguém lembra qual que é ou não? Amai-vos uns aos outros, assim como eu os amei. Outra lição. Preciso amar. E onde tem ego, não dá para amar. Onde tem medo, não dá para amar. Onde tem ressentimento, não dá para amar. E, de novo, não foi palavras. Ele estava amando Judas, ele estava amando todo mundo. E aí, depois, no final do jantar, ele orou por todos os discípulos. Ele orou por todos aqueles, por toda a humanidade. De novo, orando, pensando nos outros. Isso é servir. Ele olhou para Judas e falou: vai, faz o que você tem que fazer. Judas foi embora e ele falou: agora está na hora. Outro ensinamento dele. Quando eles saíram do jantar, para onde eles foram? Getsemane. Para quê? Orar. Para meditar. E nessa oração, qual foi a oração de Jesus? Ele orou, ele meditou por muito tempo, mas o que está escrito na Bíblia, qual foi a oração ou pedido dele? Se der, Deus, se der, tira de mim esse cálice. Mas, na verdade, a sua vontade é que importa, que seja feita a sua vontade. E isso também é um ensinamento extremamente prático nas nossas vidas. Não quer dizer que eu não vou me afetar ou eu não vou de repente, perder um pouco o equilíbrio com problemas, desafios. Eles vão me afetar, mas o que eu deveria fazer com esse sentimento? Transformar em oração. E aí, qualquer fraqueza nossa, quando convertida em oração, se transforma em fortaleza. Qualquer fraqueza.
Se eu guardo para mim, isso vai se transformar em ressentimento, em medo, em imaginação, em depressão. Mas se eu transformo isso em oração e compartilho esse meu medo, ou minha insegurança, ou esse, não importa qual seja o meu estado negativo, se eu transformo isso em oração, isso se torna o quê? Uma fortaleza na minha vida. Ou seja, compartilhar essas negatividades com o mundo ou guardar para você é um veneno e é fraqueza. Mas esses mesmos sentimentos compartilhados para Deus é uma fortaleza e é o meio para eles serem eliminados. Nenhum mestre, nem mesmo Jesus estava falando para a gente: não se preocupa, não tenha mais preocupação, ou não sinta fraqueza. Porque eles sabem o nosso estado, eles sabem do nosso grau de imperfeição. Mas eles estavam ensinando o caminho. O que fazer com essas imperfeições? O que fazer com essas fraquezas? Transformá-las em fortaleza através da oração. E orar como? Não tem problema expressar para Deus o que você quer, o que você sente, o que você precisa. Mas qual o aspecto mais importante? Entrega. Deus, isso é o que eu sinto, isso é o que eu entendo com a minha cabeça, isso é o que eu acho que deveria ser, mas você sabe muito melhor do que eu. Que a sua vontade seja feita. Que eu aprenda a aceitar, entender e alinhar a minha vontade com a sua vontade. Porque quando isso acontece, a nossa vida é perfeita. Se eu realmente alinho a minha vontade com a vontade de Deus, e isso é entrega de verdade, quando eu vou sofrer? Quando eu vou me preocupar? Nunca. Como viver? Imagina, ele podia estar olhando, Pedro estava falando, eu nunca vou te abandonar. Ai, meu filho, o galo vai, antes do galo cantar, 3 vezes vai me abandonar. Mas estava lá, jorrando amor para todo mundo. Então, é só uma reflexão, não simplesmente no fato histórico, mas como a gente deveria viver. Porque esses mestres existiram só para quê? Para a gente ter a foto dele no altar. Não, para a gente ser igual, ser de perfeitos, como vosso Pai é perfeito no céu. É para que a gente se transforme, para que a gente cresça nesses ensinamentos. E aqui, ensinamentos silenciosos, ensinamentos da própria vida. Isso é o começo. Mas ele continua ensinando. No resto da quinta-feira, depois ele foi preso, depois segue a sexta-feira inteira. A gente já sabe como foi. Nós vamos discutir ainda sobre isso, mas a minha vida. A gente tem sempre muita vontade. Eu estou falando isso para mim, mas pensem em cada um de vocês. Mas a gente sempre tem vontade de expressar para os outros, de alguma maneira, o quanto sou espiritual, ou do quanto eu sou grandioso, ou do quanto as pessoas deviam me admirar. Mas será que palavras, ou roupas, ou gestos? Não. Mas é a nossa vida. Nossa vida silenciosa é o que está demonstrando. É lá que a gente vai conhecer realmente como a gente está. E é especialmente nessa quinta-feira, final de tarde, noite, que para mim é uma grande inspiração, esses momentos de Jesus. Se vocês puderem, leiam de novo essa última ceia. Tem nos evangelhos, mas especialmente em João, ele é muito mais elaborado, em São João. E é lindo. Se coloquem nessa posição de Jesus, nesse estado que ele estava, momentos antes de passar por tudo aquilo, ele já sabia de tudo. E observem como ele viveu, como ele se comportou. E tragam isso para suas vidas, para nossas vidas. Isso é realmente celebrar. Certo? Vamos fechar os olhos, por favor.
Pensando em Jesus, e nesse exemplo da vida dele, vamos cantar a oração de São Francisco, porque é sobre a vida dele e é sobre como nós deveremos ser. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que as bênçãos de Deus, de Jesus, nesses dias especiais, possam estar em nossas vidas. Que a força de Hanuman, que a humildade de Swami Brahmananda, ambas também manifestadas na vida de Jesus, possam estar presentes em nossas vidas. Que tenhamos força, determinação e coragem para enfrentar todos os desafios e liberar-nos deles. Que tenhamos a capacidade de perdoar, a capacidade de esvaziar nossos corações de qualquer ressentimento e negatividade. Que a gente possa realmente ter vontade de servir mais do que ser servido, de olhar para os outros. Que a gente possa, através da nossa prática sincera e devoção, expandir nossos corações com amor divino e viver para compartilhar esse amor. Que Ele seja o guia, o condutor das nossas vidas, das nossas palavras, das nossas respostas, das nossas atitudes. O amor de Deus. Que possamos perceber essa presença divina em todos e viver dessa maneira elevada. E que sempre esse diálogo, essa oração, essa relação com o divino seja uma constância. E seja ela a fonte da fortaleza, a fonte de solução dos nossos problemas. Quando a nossa força é insuficiente, e isso é sempre, a gente tem que se lembrar que a força divina é infinita e sempre pronta para nos ajudar. Que a nossa vida seja um rio fluindo em direção ao oceano da divindade, ao absoluto. Isso é a entrega. Não a minha vontade, mas a tua, ó Deus, ó Gurus, ó Cristo. Que essa vida de Jesus, através de palavras, do exemplo, através do silêncio, possam realmente trazer inspiração para nossas vidas e especialmente transformação. Porque dessa maneira, realmente nós somos discípulos.
agradecendo a todos pela presença, orando a todos nesse dia muito especial, que nossas vidas sejam elevadas, sejam inspiradas, iluminadas, que realmente a gente possa celebrar essa divindade através do nosso esforço. Tudo está nas nossas mãos. A gente recebe tanto. A gente precisa colocar em prática. Tentando perceber essa divindade manifestada em todos vocês, com gratidão, eu me inclino a todos. Bom, obrigado a todos.